Avaliação T-Cross 200 TSI, a versão abaixo da Comfortline e acima da T-Cross Sense. Bom, começar aqui pela frente, como vocês podem ver, nós não temos faróis de LED. Faróis de LED somente na versão Highline, provavelmente na versão 2024 a Volkswagen mude isso, mas da T-Cross Sense até T-Cross Comfortline você sempre vai ter esse tipo de farol. Porém, ele já vem com as lâmpadas de neblina e embaixo vem o DLR, que é o Daytime Running Lighting, ou se você quiser em português, a luz de condução diurna. Diferente da T-Cross Comfortline, a parte de acabamento da grade vai ser um pouquinho diferente, um pouquinho mais simples. Na T-Cross Comfortline a gente tem essa parte em Black Piano. E também Black Piano essa parte aqui. Questão do logo. Nessa versão, ela já conta com ACC. Então o logo é um pouquinho diferente dos outros modelos. Esse aqui é um logo até que bem caro, pelo que eu tô vendo em alguns fóruns aí. Então não quebre ele. E atrás desse logo, digamos que essa aqui seria só uma lente, ele tem uma câmera. Então quando você está andando com o veículo, ele consegue parar sozinho e andar, porém até uma certa velocidade, se eu não me engano até 20 km por hora. Quando ele está abaixo disso, ele emite um sinal para você no painel para você tomar o controle do freio do veículo. Em questão de sensores, esse veículo possui sensores dianteiros e também, vou comentar depois, sensores traseiros. O carro também possui retrovisores rebatíveis. Quando você destranca o carro, os retrovisores abrem. E uma curiosidade, você pode escolher somente abrir só uma porta, por exemplo, a porta do motorista ela abre normalmente e a dos passageiros não. Falando da traseira do veículo, o farol dele é em LED, porém essa parte central ela não liga, ele não tem nenhum LED. Questão da luz de ré e da luz de seta, ele também não possui a luz em LED, seria a luz halógena mesmo. Falando agora do porta-malas, mas sem antes comentar que a partir da versão 200 TSI já possui câmera de ré também, assim como sensores de estacionamento, igual ao dianteiro ele também possui traseiro, e um belo porta-malas de 373 litros, onde para você que tem uma família pequena é bem espaçoso, dá para levar bastante coisa. E além disso, ele possui um sistema de aumento de carga do banco traseiro, onde é só você vir aqui, você puxar essa alavanca e aí sim você ganha mais alguns litros, alguma litragem na parte do porta-malas. Em questão de acabamento de espaço interno, é um veículo bem espaçoso, dá para viajar tranquilamente, 3 pessoas no banco de trás. Acredito que 3 adultos caiba confortavelmente. Por ter uma plataforma do Virtus, ele acaba se beneficiando disso. E além disso, como conforto, ele possui essa saída de ar e essas 2 entradas USB do tipo C. Porém, sendo bem sincero, eu achei bem fraca essa saída de ar. Parece que quase não sai muito vento daqui. Ajuda o passageiro ter um maior conforto, mas eu não vejo tanta eficiência assim. E falando de parte de acabamento, esse modelo já conta com acabamento aqui. No Nivus, tanto quanto o Highline ou Comfortline, isso aqui é 100% plástico. Porém, temos plástico aqui, temos plástico aqui, tudo em plástico. Porém, o acabamento aqui já é um pouquinho mais refinado. É uma imitação de um cromado, um prateado, porém em plástico também. Em questão de espaço aqui para você colocar algumas coisas, ele possui um porta-garrafas e também um espacinho aqui por caso você queira colocar alguma coisa, algum livro, qualquer coisa. Falando em porta-revistas,
Ele não possui exatamente um porta-revistas, eu diria que um porta-tablet, até porque revista hoje é até mais difícil a gente ler, mas já tem esse porta-objetos aqui também. Bom, o carro está regulado lá pra mim, eu tenho 1,77 m e pode ver, ó, que a gente tem mais ou menos um palmo de mão. Minha mão também não é muito grande, mas é bem confortável, você consegue viajar tranquilamente, com conforto e por grandes... Nesse caso aqui, o banco é em tecido, porém como opcional, ele tem os bancos em couro. Para você que mora em um lugar muito quente, eu acredito que um banco em couro não seja tão adequado, porque o couro, querendo ou não, vai acabar queimando você. Se você acabar deixando o carro o dia inteiro ali no sol. E eu acho que em tecido seria uma melhor opção para você. E falando em banco, ele possui 2 níveis de rebatimento. Esse primeiro nível aqui e o segundo nível, que é aquele banco ali. Ou seja, você consegue transportar tranquilamente alguma bagagem mais maiorzinha aqui, ou então ir levar mais algum ocupante aqui no banco traseiro, ou um ou dois, você pode escolher tranquilamente. Continuando, falar sobre os bancos, os 3 ocupantes possuem encosto de cabeça, todos reclináveis e bem fáceis de manuseio. Eu só tô com uma mão aqui um pouquinho mais difícil, mas é bem fácil de manusear. Possui também Isofix para cadeirinhas de criança e também a ancoragem aqui na parte de trás do veículo. Aqui na parte de trás possuímos o triângulo aqui na tampa do porta-malas. Ele é bem forradinho, não aparece nenhuma lata aqui nessa parte, porém aqui aparece. Eu acredito não, falando por uma experiência minha com esse carro, ele acaba entrando um pouquinho de som aqui nessa parte traseira. E uma coisa que não te preocupa muito, que faz você ficar irritado, mas é uma coisa que eu acho que poderia ser evitada, né? Falando do step, ele é mais ou menos do tipo temporário. Não é as mesmas medidas lá de fora, porém não é aquele pneu bicicletinha. Ele é um pneu de medida 195/6515, ou seja, é um pneu que ali indica que você pode andar até 80 km por hora, mas você colocando no veículo, eu acredito que você pode andar até um pouquinho mais. Claro, é um pneu que é pra ser temporário, não deixar lá e ficar vários meses. Falando agora da parte da frente do motorista e do passageiro, é um veículo bastante ergonômico. Começar a falar aqui dos bancos. Os bancos são do Golf, então se você quiser fazer uma viagem de grande percurso, mais ou menos uns 200, 300 km, eu acredito que esse carro aqui vai te deixar bem confortável. Você não vai sentir nenhuma dor nas costas e vai ter uma ergonomia muito grande. E falando nele também, como esse aqui é de tecido, ele possui esses 2 tipos de tecido aqui. Esse mais furadinho e esse mais bem acabado, digamos assim. Também possui encosto de cabeça, ele não é único, igual a gente tem no Polo, no Onix. E também ele possui uma regulagem de altura. Caso você queira elevar a sua altura em relação à frente do veículo, e também a regulagem manual do encosto do banco traseiro do banco. Para a parte do motorista, eu acredito que ele é um carro bem acabado. Ainda aparece o carpete aqui, porém, diferente do Polo e do Virtus, ele possui esse acabamento, coisa que a gente não tem do outro lado, onde eu acredito que seja uma penalidade aí, em questão de não ter esse acabamento. Não sei se nas outras versões possuem esse tipo de acabamento, porém, para um carro de mais de 100 mil reais, isso acaba sendo uma penalidade. Essa versão, na parte de acabamento interno, ela é um pouco diferente
Comfortline e da Highline. Highline nessa parte aqui ela é branca, essa aqui é um cinza um pouquinho mais claro. E se você for ver bem aqui, ele é uma imitação de um aço escovado, junto com uma peça um pouquinho puxando pro azul. Onde a gente vê que se repete aqui, igual nos bancos traseiros, e tem a extensão do acabamento aqui. Ele possui vidros elétricos nas 4 portas e possui também para o passageiro o espelho retrovisor com luz, porém halógenas também, não são de LEDs. Aqui na parte central temos um porta-óculos, onde você pode deixar o seu Juliette ali. As lâmpadas, que também não são de LED, são halógenas, porém eu já vi que isso é um pouquinho fácil de trocar. A solução mais comumente usada é trocar somente as lâmpadas, porém eu acredito que caso você queira preferir a originalidade, você pegue esse plafond aqui da linha Golf, da linha Tiguan, que teoricamente é um plug and play. Falando do porta-luvas, bom, ele tem esse espaço aqui porque nas versões antigas ele tinha aquela central multimídia mais completinha e que também tinha aquele mapa lá no painel de instrumentos. Como isso já foi retirado, digamos que o DVD, se você colocaria o mapa aqui dentro, ele foi retirado e só ficou esse espaço aqui. Eu acredito que como um porta-objetos não seja muito bom, porque ele é bem inclinado para você. E falando do espaço do porta-luvas, ele não é forrado, ele não tem refrigeração aqui dentro. Porém, esse aqui já veio com um upgrade que todo mundo acaba colocando, que é o amortecimento do porta-luvas. Caso você não tenha, aí eu vi que ele gira em torno de mais ou menos uns R$90, então não é tão caro e também não é tão difícil de colocar esse amortecedor aqui. Bom, continuando a falar aqui na parte do console central, a multimídia que vem nele é bem simples, é a multimídia que a gente acaba encontrando nos polos mais simples e também no níveis Comfortline. Não é uma multimídia ruim, porém ela poderia ser melhor. Ela é um pouquinho pequena e eu não sei se é por conta do meu celular, mas eu vejo que quando você coloca o Android Auto ele acaba sendo um pouquinho lento na questão de comando na hora que você inicia ele. Eu acredito que seja mais por conta do meu celular. Porém, você já tem algumas funcionalidades nela, como por exemplo, setup do veículo, a visualização de como o veículo está, a mídia, que seria o Bluetooth do veículo, rádio normal. O app seria para você colocar o Android Auto ou o Apple CarPlay. E o telefone, onde você pode colocar aqui e falar assim, sem tirar suas mãos do volante. O microfone fica nessa parte central aqui, então ele acaba captando. E você tem as suas opções: mudar para só quilometragem e deixar a outra quilometragem um pouquinho mais evidência, ou você colocar o RPM do motor junto com a velocidade no centro. Eu prefiro essas informações, somente esse layout aqui, porque você consegue acabar vendo quanto que o veículo tá fazendo. No caso que eu vendo pra cá, eu andei 6 km, então ele fez 10 km por litro. Peguei a estrada no meio do caminho, a velocidade média e desde a partida, e o tempo que o veículo está em funcionamento. Aqui mais ou menos uns 15 minutos. Na esquerda ele te informa o consumo instantâneo, e embaixo você consegue ver em que tipo de marcha que ele está, por exemplo na ré ou no drive. Também possui a opção manual, em que você pode colocar manualmente. Também aqui você consegue ver o odômetro do veículo, se o motorista ou passageiros estão com um cinto de segurança ou não,
E o freio de estacionamento, que também é eletrônico. Também temos o horário e a temperatura externa. Esse azinho aqui, ele informa se o veículo está no start-stop ou não. Como ele está com esse azinho cortado, então é porque ele não entrou no start-stop. Aqui na esquerda, a gente tem o comumente utilizado o negócio do farol, onde você deixa neutro, você deixa alto, ou então você coloca o farol normalmente. Eu deixo em alto porque, como ele tem um farol automático já nessa versão, você nem precisa se preocupar em ligar o farol ou não. Você puxando também, você tem um farol de neblina. E aqui na esquerda, trancamento do veículo ou destrancamento. Aqui mais embaixo a gente também tem o controle dos 4 vidros, o bloqueio do vidro traseiro, regulagem do retrovisor. E você colocando nesse modo aqui, ele rebate o retrovisor para você. Ele possui seta também no retrovisor. E uma coisa que eu fiquei bem surpreendido é que nessa versão ele já possui um tweeter aqui e um som de qualidade razoável. É um sonzinho que dá pra você curtir normalmente. Falando também aqui na porta esquerda, temos também porta-copos aqui, em todas as portas. Já deixei uma coqueteleira aqui pra vocês verem que ela cabe certinho aqui. Eu acredito que até uma garrafa de 1,5 litro ela pode caber aqui certinha. E ela cabe perfeitamente, ela não fica mexendo pra cá nem pra lá. Você quase nem escuta barulho disso daqui. Bom, esse é o DLR ligado. Quando o veículo está com o farol ligado e você liga ele, para a direção que você for virar, o neblina ele acaba ligando. Por exemplo, se você virar para a direita, o neblina direito, quer dizer, no caso esquerdo aqui, ele vai ligar. E do outro lado também acontece o oposto.